Você sabe o que é heresia? Sabe o que é apologética? A paz do Senhor Jesus. Eu sou o professor Anderson Soares. Neste vídeo, nós estaremos tratando sobre esses dois assuntos. O que é heresia, o que são heresias e o que é apologética cristã. Para isso, nós tomaremos por base as revistas da Escola Bíblica Dominical, da CPAD, classe dos adultos, deste primeiro trimestre de 2025. A revista vai tratar sobre a defesa da fé cristã. Então, o título da revista é o seguinte: Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. O comentarista dessa lição é o pastor Ezequias Soares. Então, te convido a irmos até o fim para descobrirmos aí o sentido de heresia, o que são heresias, o que é apologética cristã. Se você gostar, no final, deixe o seu comentário, curta, compartilhe e assim estará também nos ajudando. Então vamos tratar sobre heresias e apologética cristã nesse primeiro trimestre de 2025. A lição de número 1 tem por título: Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Nós passaremos por todos os tópicos com seus subtópicos, mas não leremos a revista. O objetivo aqui é apresentar para você subsídios para que você possa enriquecer a sua aula, ou para você que é aluno, ter maior conhecimento, mais conhecimento do assunto da lição. Então vamos passar por todos os tópicos e subtópicos, acrescentando aí conteúdo para que a sua aula seja uma aula mais dinâmica, uma aula mais enriquecida com o conhecimento da palavra de Deus. O tópico primeiro, nós vamos ver as ameaças dos lobos vorazes. No tópico 2, o que é apologética. E no tópico 3, o que são heresias. Então vamos lá. Tópico primeiro vai dizer o seguinte: as ameaças dos lobos vorazes. Primeiro subitem, os cuidados pastorais. Segundo subitem, depois da minha partida. E terceiro subitem, a origem dos falsos mestres. Quando Paulo fala sobre os cuidados pastorais, quando o autor da lição está falando aqui sobre os cuidados pastorais, baseado na passagem de Atos 20, onde Paulo chama os presbíteros de Éfeso para orientar-lhes quanto o seu procedimento, como eles deveriam guiar a igreja durante a sua ausência, depois da sua saída, Paulo está falando aqui de 3 elementos principais. Então, quando se fala de cuidados pastorais, o pastor tem 3 funções principais, dentre muitas outras, mas 3 funções são principais, são funções primordiais. Primeiro, alimentar o rebanho. Segundo, guiar o rebanho. E terceiro, proteger o rebanho. Então, com base em Atos 20, 28, Paulo dá essas 3 funções, essas 3 designações aos pastores de Éfeso para que eles pudessem alimentar o rebanho, guiar o rebanho e proteger o rebanho. Este é o papel do líder espiritual conforme a metáfora pastoral bíblica do bom pastor, que é Jesus. Então esse conceito encontra suas bases nas escrituras e reflete o modelo de cuidado e liderança exemplificado por Deus, que é o pastor de Israel em todo o Antigo Testamento, e Jesus, que se identifica como o bom pastor no Novo Testamento. Primeiro, alimentar o rebanho. O pastor tem o dever de proporcionar um alimento espiritual saudável ao povo de Deus. Este alimento nada mais é do que a própria palavra de Deus. Então, o pastor alimenta a igreja, o líder espiritual alimenta o seu rebanho através do ensino saudável da palavra de Deus, um ensino autêntico da palavra de Deus, sem desvios, sem acrescentar e sem tirar nada. Jesus ordena a Pedro, lembram? Jesus ordena a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Então, existe uma necessidade de apacentar. Este apacentar é um cuidado pastoral que é peculiar a cada pastor, a cada líder espiritual. E alimentar o rebanho com um alimento saudável, né? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, guiar o rebanho. Então, o pastor é aquele que guia, que leva as ovelhas a andar por pastos verdejantes. Então, Deus já é um exemplo disso no Salmo 23. O Senhor é meu pastor e ele me guia por pastos verdejantes. Então, o pastor tem a função também de, além de alimentar a igreja,
além de alimentar o rebanho, conduzir o rebanho por pastos verdejantes, por pastos tranquilos, por pastos saudáveis. E o pastor, então, é aquele que guia o rebanho no caminho correto, e o caminho é Jesus. Jesus é o caminho. O pastor tem que guiar o rebanho através desse caminho chamado Jesus Cristo. E proteger o rebanho. O pastor também é aquele que protege o rebanho, assim como Jesus disse que daria a sua vida pelas suas ovelhas. O pastor é aquele que tem por obrigação também alimentar, guiar e proteger o rebanho. Paulo adverte os líderes da igreja em Éfeso sobre os lobos vorazes que poderiam ameaçar a fé dos crentes. O pastor, como guardião, deve estar atento às heresias e práticas que desviam as ovelhas da verdade, agindo com amor e firmeza para corrigir e proteger. E Paulo continua dizendo, então, duas coisas muito importantes que aconteceriam depois da sua partida. Esses lobos vorazes, eles entrariam na congregação, entrariam no meio do rebanho e também sairiam do meio do rebanho. Eles surgiriam do meio do rebanho. Olhe só os versículos 29 e 30 de Atos capítulo 20. Diz assim: eu sei que depois da minha partida, lobos cruéis entrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E o versículo 30 diz o seguinte: e que de entre vós se levantarão homens cruéis. Então, esses lobos, esses falsos líderes, falsos profetas, falsos pastores, falsos mestres, eles tanto vêm de fora como eles surgem de dentro. Então, o cuidado pastoral tem que ser muito efetivo, atento, contínuo, porque esses lobos estão constantemente vindo de fora e surgindo de dentro. Então, o pastor tem por obrigação ficar muito atento. E Paulo os classifica como lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, que não tem dó do rebanho. A intenção deles é destruir, é aniquilar, é realmente acabar, matar com a fé dos cristãos verdadeiros, e fazendo isso eles atingem o seu objetivo. Então, a ação desses lobos vorazes põe em risco a integridade da fé cristã e a segurança espiritual dos crentes. E os pastores, então, têm por obrigação estar atento, tomar cuidado, alimentando, guiando e protegendo o rebanho. Eles têm aparência de piedade. Esses lobos cruéis, eles parecem cristãos, eles parecem crentes, se vestem como, falam como, pregam como crentes, mas não são. Eles têm aparência de piedade, mas na verdade são lobos vorazes, lobos devoradores. Em Mateus 7,15, Jesus já advertia sobre isso, sobre os falsos profetas que vêm vestidos de ovelha, mas que por dentro são lobos vorazes. Esses lobos causam uma ação destrutiva na igreja, causando divisões, causando confusão, causando apostasia, e isso é um perigo muito grande. E quando não, também tem aqueles que são usados diretamente por Satanás. Nós vamos ver em Timóteo que Paulo fala sobre as doutrinas de demônios. Então precisamos tomar cuidado. Esse uso de lobos vorazes, essa metáfora de lobo, é um alerta, é um atento para que os líderes cristãos possam estar atentos. Em Atos 20:31, Paulo exorta: portanto, vigie. Essa vigilância requer discernimento espiritual, ensino consistente da palavra de Deus e um compromisso em defender a fé. Então, esses 3 pontos são importantíssimos na vida de um líder autêntico: discernimento espiritual, ensino consistente da palavra verdadeiro, da palavra sã, sem alterações, e um compromisso em defender a fé, em querer defender a fé, em ser grato a Jesus pela sua salvação e defender a fé. E o 3 vai dizer o seguinte: a origem dos falsos mestres. Então, da onde surgem os falsos mestres? De dentro, como nós vimos, e de fora. Tá? Então, vem de fora e vem de dentro. E eles têm por objetivo causar confusão, divisão, apostasia. E para isso, eles desvirtuam a palavra. Tá? Um dos pontos mais altos hoje de querer desvirtuar a palavra é querer modificar a Bíblia. Então, a palavra de Deus não é mais eterna. Os padrões bíblicos não são mais padrões, tudo é relativo. Então,
Então agora precisa se atualizar a Bíblia, dar um novo sentido à Bíblia, ressignificar a Bíblia. Eu vou deixar um vídeo sobre este assunto, ressignificar a Bíblia, aqui no canal, depois confira lá, bem completo sobre isso. E vamos passando sobre isso aí. Sobre ressignificar a Bíblia, o que significa isso? Ressignificar a Bíblia significa dar uma nova reinterpretação, um novo parecer, tá? Só que isso é muito perigoso, porque quando eu faço isso, a Bíblia deixa de ser um padrão. Então, entra o relativismo. Por que querem atualizar a Bíblia? Querem atualizar a Bíblia para atender uma agenda filosófica, uma agenda social, uma agenda cultural. Então, a Bíblia tem que se adaptar à atualidade cultural. A Bíblia tem que se adaptar à sociedade atual. E isso não é verdade. A Bíblia é uma palavra de Deus eterna, poderosa. O que era pecado há 3.000 anos atrás continua sendo. Não vai mudar. Isso não vai mudar. Então a Bíblia é uma autoridade final. A Bíblia é padrão. Então estão querendo ressignificar a Bíblia para poder dar um novo sentido e o que era pecado deixar de ser pecado. Tá? Então isso é muito perigoso. Vamos lá para o tópico 2. E o tópico 2 diz o seguinte. Primeiro item. Definição de apologética, né? O que é apologética é o tópico 2. Definição de apologética com base em 1 Pedro 3,15. A que defesa Pedro se refere? 1 Pedro 3,16. E por que devemos combater as heresias? 1 Pedro 3,16 também. Então, definição. Apologética com base em 1 Pedro 3,15 pode ser definida como a defesa racional e espiritual da fé. Porque Pedro vai dizer o seguinte: antes certifiquem Cristo Jesus como Senhor e seu coração, e estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vós. Contudo, façam isso com mansidão e respeito. Vejam só, a resposta à apostasia, a resposta à heresia, que é a apologética, que é a defesa da fé, ela deve ser feita com razão. Não é só sentimento e emoção, mas com razão. Tá? Nós precisamos responder com mansidão a qualquer um que pedir a esperança da razão que há em vós, que há em nós. Né? Então, por que acreditamos em Jesus? Por que dizemos que Jesus irá voltar? Por que acreditamos em céu e inferno? Então, essas respostas devem ser com mansidão, essas respostas devem ser racional, essas respostas devem ser de uma forma que convence as pessoas, e o Espírito Santo vai convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Né? Então, aspectos fundamentais dessa defesa da fé em 1 Pedro 3,15. Centralidade em Cristo, porque Cristo é a razão da nossa esperança. Preparação racional e espiritual, então é necessário estudarmos a palavra de Deus, nos aprofundarmos na palavra de Deus para poder saber responder. Como é que eu vou responder uma coisa que eu não sei? Né? Então eu preciso estudar, preciso estar preparado. Defesa da esperança, então aquilo que me move é o que eu vou defender, e aquilo que me move é Jesus. A esperança que eu tenho de vida eterna está em Cristo. A esperança que eu tenho da salvação, tanto deste mundo como da ira vindoura de Deus, está em Jesus, né? Mas fazer isso tudo com uma postura de mansidão e respeito, né? Sem ofender as pessoas, sem ser agressivo com as pessoas, mas respondendo com amor, com carinho, com mansidão, e desta forma eu estarei cumprindo essa ordenança de Jesus. Então, a apologética à luz de 1 Pedro 3,15 não é apenas uma atividade intelectual. Tá? Por quê? Porque envolve também a questão do meu comportamento, né? Da minha espiritualidade, de eu ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. Então vai unir o conhecimento com o meu comportamento e a resposta será definitiva, será transformadora. A que defesa Pedro se refere? Item 2. O apóstolo Pedro enfatiza a importância de manter uma boa consciência ao defender uma fé cristã. Então Pedro vai dizer assim, olha, vocês precisam ter uma boa consciência, um bom comportamento, porque naquilo em que falam mal de vocês, não vão conseguir provar, serão envergonhados, porque não tem provas, e aí Cristo será glorificado através da vida de vocês. Então é uma vida realmente cristã, com firmeza em Cristo, firmada em Jesus, que vai fazer com que a nossa resposta complete aquilo que nós dizemos ser. Então eu não posso pregar o evangelho que eu não vivo, né? Eu preciso viver o evangelho que eu prego,
e dessa forma estarei fazendo corretamente, cumprindo corretamente o ID de Jesus e defendendo a fé de uma forma, com uma boa consciência, com uma boa conduta em Cristo Jesus, né? Pregando sempre a verdade do Evangelho. Então, os cristãos representam Cristo em suas comunidades. Pedro exorta que mesmo em meio à oposição, o nome de Cristo deve ser exaltado por meio de um testemunho fiel, tá certo? Então, nessa defesa, o que nós vamos envolver? O que nós vamos defender em 1 Pedro 3,16? A esperança do Evangelho, a integridade de uma conduta em Cristo, a honra do nome de Jesus. Então, o nosso comportamento vai tanto glorificar a Jesus, como denegrir a imagem de Jesus, tá? Então, um bom comportamento cristão e verdadeiro, junto com um conhecimento, com a sabedoria, vai proporcionar uma resposta ao não cristão, ao herege, um combate ao que está sendo pregado errado de uma forma verdadeira, tá certo? E o 3, porque devemos combater as heresias. Primeiro, proteção da igreja. Então, a igreja precisa ser protegida. As heresias podem causar divisões e enfraquecer a unidade da igreja. E quando nós combatemos a heresia, nós marcamos, nós firmamos a igreja. Tá? Nós cercamos a igreja e combatendo as heresias, nós fazemos com que a igreja seja cada vez mais forte. A comunidade cristã, ela permanece firme, permanece unida através do combate às heresias. Fidelidade à palavra de Deus. Então, toda vez que eu vejo, toda vez que eu presencio, que eu escuto alguém falando alguma coisa ou se portando de forma diferente da palavra, eu vou defender a verdade através do conhecimento da palavra. Salvação de almas. Então, toda vez que eu combato a heresia, apresento o verdadeiro evangelho salva, né? O evangelho verdadeiro glorifica a Deus, salva vidas, transforma vidas. Evitamos assim também consequências espirituais e morais. Então os crentes permanecem firmes em Jesus através de uma palavra verdadeira, e sendo assim, então eles permanecem fiéis ao Senhor. E por que devemos também combater as heresias? Ou como combater as heresias? Através de um estudo da palavra, através de uma vida de oração, através do ensino e discipulado, e através do amor e da paciência. Então, grave isso aí, porque é muito importante. Como que nós combatemos as heresias? Através do estudo da palavra, de uma vida de oração, de um ensino e discipulado, e de um amor e paciência. Então, essas coisas vão fazer com que a gente consiga combater as heresias de uma forma total. Combater as heresias é um ato de amor a Deus, à igreja e às pessoas, garantindo que a mensagem do Evangelho permaneça pura e eficaz para transformar vidas, certo? E no tópico 3, o que são heresias? Finalmente vamos aí definir o que são heresias. Nós definimos o que é apologética. Apologética é a defesa da fé cristã. E heresia, o que são heresias? Vamos começar por seitas heresias, no subitem 1. Aireses, Novo Testamento, subitem 2, e heresias de perdição, no subitem 3. Então, o que é uma seita? Tá certo? Seita é um partido, é aquele que vai partir, que vai dividir, que vai formar um grupinho. Todo grupinho dentro da comunidade cristã que age contra a autenticidade do evangelho é uma seita, tá bom? Então, a definição de seita é um grupo, é um partido que se forma com uma nova ideia, uma ideia contrária à doutrina principal daquela comunidade. No nosso caso, todo aquele grupo que prega um evangelho que não é evangelho bíblico é uma seita. Todo grupo, toda comunidade que tem uma filosofia diferente do que a Bíblia já determina, ou tenta modificar a Bíblia de alguma forma, é uma seita. A Bíblia é a palavra de Deus deixada para nós na sua integridade e não pode ser modificada, tá certo? O termo seita tem origem no grego aireses, que significa escolha, partido ou facção. Então, em primeiro plano, aireses significava facção, divisão, seita. E depois ele vai tendo um outro significado, outro sentido de heresia, de distorção da palavra, tá certo? Nós temos alguns exemplos de seitas na Bíblia. Os fariseus e os saduceus,
era uma seita judaica, né? Os zelotes também achavam que deveriam tomar o reino à força, na violência, né, no poder da espada. Nós temos os gnósticos, muitos combatidos por João e por Pedro, que eles se infiltravam na comunidade cristã, que queriam pregar o conhecimento, que o corpo é mau, mas a alma é boa, e aí distorciam a divindade de Jesus, a humanidade de Jesus, tá? Deu muito trabalho no tempo de Paulo e Pedro e Tiago, e Timóteo, dos apóstolos, né? Nós temos também um exemplo de seita na Bíblia como os nicolaítas, lá de Apocalipse 2, 6 e 15. Nós temos os judaizantes, né, que Paulo vem combatendo eles fortemente, principalmente em Gálatas. Paulo vai tratar com os judaizantes, porque eles acreditavam em Jesus, eles tinham aceitado a Jesus, mas eles também queriam unir a fé em Cristo com as práticas judaicas, dizendo que a salvação só era possível se fossem circuncidados, se guardassem o sábado, se guardassem as leis, e isso não era verdade. Então isso era uma seita, já ali no primeiro século dos apóstolos da igreja, né? E aí, características de uma seita: distorção da verdade, ensina doutrinas que contradizem a mensagem central das escrituras, divisão do corpo, promovem facções de divisões na igreja, aparência de piedade, muitas vezes tem práticas religiosas externas que negam o poder da verdadeira piedade, então eles têm aparência de piedade, e tem um desprezo pela autoridade apostólica ou por qualquer tipo de autoridade. Aquele que participa de uma seita, que faz parte de uma seita, ou que encabeça essa seita, ele não gosta de ser submisso, ele não gosta de dar contas a ninguém, ele não respeita a autoridade, ele tem um desprezo pela autoridade. Então o termo aireses no Novo Testamento é uma palavra grega que significa escolha ou partido. No contexto teológico, refere-se à adoção de uma doutrina ou prática que se desvia da fé. Então a aireses pode ser uma escolha ou partido, e depois ela passa a ter um outro sentido, que são das doutrinas errôneas, que é o desvio ali, o distorcer da doutrina bíblica. Então a heresia ela aparece como divisões e facções, e depois então como ensinos falsos, né? São pessoas que começam a seguir interpretações particulares que contradizem o ensino das escrituras, ou são grupos que promovem divisões baseadas em práticas, crenças não bíblicas, tá bom? Então, e aí nós vamos ver as heresias de perdição. O que são as heresias de perdição, por último? São todo o ensinamento errôneo, contrário à palavra de Deus, que leva a pessoa à apostasia, leva a pessoa ao abandono da fé, ao abandono premeditado da fé. E isto aí causa uma perdição, né? A possibilidade da perdição da salvação. Então, por isso são chamados heresias de perdição. Doutrinas demoníacas que negam Jesus, negam a suficiência da salvação de Jesus, elas levam à perdição. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai se não for através de Jesus. Jesus é suficiente, eu não preciso de Jesus e mais alguma coisa. Essa mais alguma coisa me leva para o inferno, tá certo? Então, são heresias de perdição, né? Que é negar a Jesus como Senhor, como único caminho, rejeitar a sua divindade, e essas heresias vão ser aumentando cada vez mais, nós estamos vendo isso. Eu vou deixar aqui também no canal um vídeo exclusivo sobre heresias, as heresias atuais, modernas, o que elas causam, qual é o seu problema e por que são classificadas como heresias, tá bom? Depois você assiste lá. E ela causa uma autodestruição na pessoa. A própria pessoa acaba abandonando a fé, porque ela começa a andar por ensinamentos falsos, e tudo aquilo que é falso não se sustenta, e o seu final é trágico. Como nós podemos evitar isso? Com vigilância, com discernimento espiritual e com repreensão dessas heresias. Então, vigilância e discernimento espiritual são coisas importantíssimas. O estudo da palavra, estar firmado na palavra, estar vigilante, ter o discernimento. Como é que eu tenho discernimento espiritual de uma heresia? Com o estudo da palavra e através também do dom do Espírito Santo, dom de discernimento de espíritos, por causa das doutrinas de demônio, tá certo? E combater. Eu preciso combater os falsos ensinamentos, eu preciso combater as heresias.
Fazendo isso, nós estaremos protegendo a igreja, edificando a igreja, protegendo os cristãos, fazendo com que o corpo de Cristo não seja danificado, não seja atingido de alguma forma, e nós vamos caminhando juntos para a glória. Então, que Deus te abençoe. Até a próxima lição, se assim o Senhor permitir. Grande abraço.